Bom dia a todos os advogados e advogadas. Dr. Fábio Tofik Simantop, é uma grande honra para todos nós recebê-los aqui em nossa casa. O tema será fake news como forma de ataque à democracia. Dr. Fábio Tofik Simantop é advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em dogmática penal e política criminal pela Universidade de Salamanca, ex-presidente do Centro Acadêmico 22 de Agosto da PUC São Paulo, sócio fundador e atual presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, diretor do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, conselheiro da Comissão de Prerrogativas da OAB São Paulo 2010-2012, conselheiro do Movimento de Defesa da Advocacia, membro da Comissão de Direito Penal da OAB São Paulo, autor de diversos artigos publicados em periódicos especializados e de grande circulação. Bom dia a todas, todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Eduardo Ferrari, agradecer na pessoa de Vossa Excelência o convite honroso que me foi feito para comparecer hoje a essa prestigiosa celebração da OAB de Guarulhos, nesse auditório lotado, com toda a vibração da advocacia paulista, especialmente de Guarulhos. Quero fazer um cumprimento especial ao meu amigo Alexandre Sá Domingos, amizade que nasceu em um lugar que torna qualquer amizade perene. Nós nos conhecemos dentro do plenário do júri. Não foi nas adjacências do plenário, foi dentro do plenário, foi na tribuna, né? Foi dentro da tribuna. E não há como uma amizade como essa não frutificar e ser o que representa para mim hoje. Você é um amigo querido e para mim é um honra muito grande ter recebido esse convite pelas suas mãos. Quero cumprimentar também os palestrantes, a minha amiga Flávia Hall e o Eugênio Malavasi, grandes advogados brasileiros, grandes tribunos da defesa. O desafio que já era grande de falar a um público tão selecionado e tão importante como esse se multiplicou depois da fala da doutora Flávia Hall. A doutora Flávia Hall é uma das maiores advogadas criminalistas do nosso país e uma das maiores especialistas na questão dos julgamentos penais pela mídia. Ela, há tempos, desde a dissertação de mestrado na Universidade de São Paulo, que aborda esse tema, a preocupação com a publicidade do processo penal, que hoje se revela uma publicidade opressiva do processo penal, que precisa estar sob a nossa atenção, sob a atenção da advocacia. O tema, portanto, que eu preciso enfrentar, que é o da fake news, e a forma como isso afeta a advocacia, a forma como isso afeta a defesa criminal, já foi em grande parte abordado por ela. Mas eu quero me dirigir às senhoras e os senhores para falar um pouco da advocacia criminal e para falar um pouco do que eu sinto, daquilo que atravessa o meu espírito no momento em que eu devo falar como advogado criminal, no momento em que eu devo falar sobre advocacia, sobre o Estado de Direito e tudo aquilo que representa essas questões. Eu iniciei a minha carreira de advogado, primeiro no escritório do advogado Roberto Zacarias Coron, depois no escritório do ex-ministro Márcio Thomas Bastos, e eu acho que faço parte, talvez, desta última geração de advogados criminais que fez uma escolha por uma profissão que naquele momento e naquela altura da vida ainda era enxergada na faculdade
e até por parentes e amigos como uma escolha ruim do ponto de vista profissional, do ponto de vista de perspectivas financeiras, de perspectivas econômicas. Eu lembro que um parente meu, quando eu disse que estava trabalhando no escritório de advocacia criminal, me disse: ora, Fábio, mas você não veio de família rica, você devia se encaminhar por algo que lhe desse um sustento, porque a advocacia criminal é algo muito bonito, é algo muito romântico, mas não é uma escolha que vai permitir que você crie seus filhos, eduque e forme uma família e tudo mais. Que era realmente no início, no final da década de 90, ainda não havia essa efervescência dos crimes financeiros, esse estardalhaço do crime de corrupção, que evidentemente, não se nega, crimes que podem trazer uma remuneração um pouco melhor do que aquela advocacia clássica que se fazia. E eu vejo hoje, Alexandre, muitos rapazes e moças que chegam e acorrem ao escritório querendo estagiar e muitas vezes atrás de ganhos financeiros, atrás de uma perspectiva de ganhos e de engrandecimento financeiro. A advocacia criminal hoje virou uma área da advocacia que atrai esse jovem que busca sucesso econômico, que busca, não que haja qualquer pecado em relação a isso, mas de certa forma eu percebo isso, talvez os colegas advogados criminais também percebam isso, de que há hoje uma carência na busca pela advocacia, pela vocação, pela defesa das garantias individuais, pela defesa das liberdades, como a Flávia lembrou aqui, ao rememorar uma importante fala do advogado Evaristo de Moraes. Porque o advogado criminal, ele quando aceita o sacerdócio, como também bem disse a doutora Flávia, de empreender essa advocacia, ele deve, em primeiro lugar, estar convencido da importância que é a defesa da liberdade individual. Ele deve estar, em primeiro lugar, convencido de que ele não estará ao lado da glória, ao lado dos aplausos fáceis, para rememorar uma expressão que o Arnaldo Malheiros Filho empregou num artigo que escreveu sobre a advocacia criminal. A advocacia criminal, ela não é o caminho do sucesso fácil, não é o caminho do reconhecimento público e da glória. Muito pelo contrário. Ela é o tortuoso caminho de estar ao lado do oprimido, de estar ao lado do odiado, de estar ao lado daquele que em determinado momento tem contra si todas as vozes da opinião pública, tem contra si o ódio, tem contra si o repúdio de grande parte da sociedade. E para assumir esse mistério, não estão capacitados apenas aqueles que buscaram uma profissão, buscaram apenas um ofício com o qual querem sustentar a família e educar os filhos. É preciso ter algo a mais, é preciso ter um comprometimento com algo maior, com uma causa maior. E é por isso que os advogados criminais, eles acabam se colocando numa trincheira que vai além da defesa da advocacia, que vai além da defesa das prerrogativas do advogado, também importantes, também sagradas, sacrossantas, mas na vanguarda da defesa também das liberdades individuais, dos direitos, das garantias penais previstas na Constituição Federal e que estão tão ameaçadas, como disse hoje a Flávia Hall. Eu diria que muitas vezes, quando a gente trata da advocacia criminal, quando a gente trata dos direitos e garantias individuais, quando a gente trata dos direitos do réu, nós somos tentados, e eu mesmo já cometi esse pecado, nós somos tentados a dizer que nós temos uma massa de pobres, nós temos uma massa de réus que são achincalhados, que são desprezados, cujos direitos não são observados, e nós temos uma casta de réus ricos, empoderados, com bons advogados, para quem a justiça funciona.
E há, nesse discurso que muito se utilizou, inclusive a meia-culpa que há de ser feita por parte da esquerda do país, muito se usou para plantar a ideia de que a justiça funciona para os ricos e a justiça não funciona para os pobres. E é um discurso que hoje legitima estes abusos cometidos em operações como a Lava Jato, e que, não se enganem, eles são cometidos de forma amostral contra meia dúzia de réus ricos, mas depois eles são replicados e multiplicados e se voltam com mais vigor e com mais força contra o réu pobre. Esse é o perigo, esta é a armadilha que o Brasil, na minha opinião, caiu nos últimos anos, de achar que essa sanha acusatória contra réus, empresários, políticos e pessoas importantes do país poderiam nos dar uma sensação de uma justiça penal mais isonômica, uma justiça penal mais democrática, uma justiça penal mais justa. E infelizmente não foi isso que aconteceu. Quem advoga na área criminal sabe que nos últimos anos aquilo que já era ruim nos fóruns estaduais, das comarcas, nos rincões do país, aquilo que já era ruim ficou pior. E ficou pior porque esse exemplo do juiz punitivo, esse exemplo do juiz acusador, do juiz inquisidor se espraiou pelo país. Hoje os jovens que ingressam nas faculdades de Direito, eles não querem apenas servir a justiça, eles querem ser justiceiros, eles querem ser o Sérgio Moro, eles querem ser o Deltan Dallagnol. Eles não querem ser como nós. Nós viramos cidadãos de segunda classe da justiça brasileira. Pessoas velhacas, que não contribuem pela justiça, que obstruem a justiça, que atrapalham o trabalho do judiciário. Nós somos os anti-heróis da justiça. E foi, então, esse clamor por uma justiça mais democrática, uma justiça que nos fez desaguar nesse drama judiciário que se vive hoje. Porque se nós temos de um lado uma justiça das sombras, que é a justiça do descaso, é a justiça que não olha o homem, que não olha o ser humano, não olha o seu drama, julga apenas papéis, que é a justiça do dia a dia, que é a justiça de todos os dias, e que coloca o Brasil hoje no patamar da terceira nação que mais aprisiona o mundo. Nós temos, ao lado dessa justiça das sombras, a justiça dos holofotes, que cometa arbitrariedades, talvez de natureza distinta, talvez de formato distinto, com modus operandi distintos, mas que tem na sua essência a mesma coisa, que é a violação do direito do réu, que é a violação e o desrespeito ao direito de defesa. São matizes de um mesmo objetivo, são faces da mesma moeda, que é a do justiçamento, que é a da criminalização da advocacia. Essa advocacia que hoje eu falo sem favor algum, porque não faço parte de chapa, mas essa advocacia, não fiz parte de nenhuma chapa, mas essa advocacia que hoje se reergue, essa advocacia que hoje de alguma forma parece que renasce das cinzas, seja na pessoa do presidente da OAB de Guarulhos, Eduardo Ferrari, seja na gestão da seccional paulista sobre a liderança do Caio Augusto, seja sob a liderança desse presidente da OAB Federal, que hoje nos orgulha, porque nos traz um conforto do qual nós, advogados criminalistas sobretudo, nos ressentimos e estivemos muito carentes nos últimos tempos. Os senhores devem ter acompanhado, mas muitos talvez não saibam, as arbitrariedades e as violências que a Operação Lava Jato praticou contra a advocacia. Conversas de advogado interceptadas. Houve uma conversa de um réu que, ao ser preso, estava conversando com o seu advogado e a conversa estava sendo monitorada e poderia se alegar, mas não se sabia que ele ia ligar para o advogado naquele momento. Portanto, é uma interceptação fortuita da conversa com o advogado, mas não. Uma das frases que o réu fala ao advogado naquele momento
ela se tornou o nome da operação seguinte da Lava Jato. A fase "que país é esse?", que era a frase que o preso dizia ao seu advogado no momento da prisão. Quer dizer, tamanho é o desrespeito, tamanha era o menosprezo à garantia do sigilo das comunicações, que, não contente em interceptar, aquilo foi usado como forma de escárnio para nominar a etapa seguinte da operação. Quando advogados foram buscar em outras instituições, porque no judiciário não havia mais eco, para os abusos das prisões, houve decretação de prisão preventiva em razão dessa mobilização da advocacia. E eu não falo apenas da Lava Jato, eu falo também de advogados que, por advogarem para este ou aquele réu do interior, pertencentes ou não pertencentes à organização criminosa, não importa, isso não faz ninguém menos merecedor de defesa e de advogado, foram presos. E muitos deles ainda estão presos no interior de São Paulo, com um estardalhaço midiático, com uma repercussão pública que os colocava como bandidos, que os colocava como parceiros no crime, e que, compulsando os autos, se veria que eram, na verdade, apenas pessoas exercendo advocacia, exercendo trabalho regular de advogado. De forma que nós vivemos, senhoras advogadas e senhores advogados, um momento extremamente complicado. E nós vivemos um momento complicado que não está dando mostras de que vai melhorar. Pelo contrário, o drama vivido hoje por quem defende os direitos do outro, que é o que nós fazemos, ele é mal visto, ele é repudiado hoje pelo presidente da República. O presidente da República nos odeia. Olha a situação da advocacia. Nós hoje temos o presidente da República que nos desrespeita, que nos menospreza e que vai fazer o que puder fazer para enfraquecer aquilo que nós temos como única ferramenta, que é a nossa voz. Os egípcios, eu lia isso ontem, os egípcios, a certa altura, proibiram que em julgamentos públicos se fizesse o uso da voz, só se poderia usar a palavra estirra. Eu me recordei dessa passagem da história do Egito, quando lembrei da proibição da sustentação oral no agravo regimental no habeas corpus, que o advogado Alberto Zacarias Coron defendeu na segunda turma, teve uma vitória efêmera e logo se restabeleceu o entendimento anterior para proibir que o advogado tenha acesso à tribuna no agravo regimental. Qual que é a importância disso? Que inclusive é garantida no agravo regimental no mandado de segurança. Um instrumento, um remédio que protege liberdades e direitos muito menos importantes do que a liberdade de indivíduo. O Supremo Tribunal Federal e os outros tribunais estão agora adotando a prática da decisão monocrática. Os julgamentos colegiados estão sendo substituídos, por decisões monocráticas. E qual é o problema da decisão monocrática? Contra ela cabe o recurso, vão dizer os defensores dessa forma de julgar. Cabe o agravo regimental, mas o agravo regimental não cabe sustentação oral. É uma forma de tolher a voz do advogado. É uma forma de cercear uma das mais importantes ferramentas que a advocacia tem, que é a voz. Todos nós aqui sabemos a diferença que tem uma defesa escrita e uma defesa falada. Imagine se, em vez de falar isso que eu estou falando, eu tivesse entregue a cada um dos senhores um papel escrito e esperasse 40 minutos que os senhores lessem e depois eu me citasse. É evidente que não é a mesma coisa. A advocacia é a voz, é a tribuna, é a fala, porque a fala, ela tem uma prerrogativa que a escrita não tem. Com a fala,
a gente tenha certeza de que quem está na sala e no recinto está ouvindo. Pode não gostar do que está ouvindo, pode não querer prestar atenção, mas se o advogado chamar a atenção para um ponto específico, para uma questão específica, não há como não ouvir. O papel escrito nós não sabemos. O papel escrito, ele invade os escaninhos do fórum, ele invade a burocracia do tribunal, e nós nunca conseguimos ter a certeza se foi lido, se não foi lido, se foi analisado com a atenção, com o denodo e com o detalhamento que às vezes uma causa precisa. Se foi lido pelo assessor, se foi lido pelo desembargador, de forma que uma das lutas da advocacia, e esse é uma súplica que eu faço hoje às lideranças da advocacia, é preciso garantir a voz da advocacia nos tribunais. Os tribunais estão cada vez mais mitigando o acesso do advogado ao juiz. Essa história que o Joaquim Barbosa, o ministro Joaquim Barbosa, inventou lá atrás, de acabar com os embargos auriculares, quase que demonizando o acesso dos advogados a juízes, como se houvesse algo espúrio. Vejam os senhores, né? Algo espúrio depois disso que nós estamos vendo da relação entre o Ministério Público e a magistratura em casos que envolvem a liberdade de um ser humano. E espúrio é o advogado querer despachar memoriais com um desembargador, com um assessor presente na sala, com hora marcada. Essa é a situação hoje que querem colocar a advocacia, querem criminalizar a advocacia. E querem criminalizar a advocacia, criminalizando também, e é a isso que precisamos estar atentos, criminalizando também o juiz garantista, o ministro garantista. O ministro que dá habeas corpus é bandido no Brasil. O ministro que dá uma liminar é bandido no Brasil. E aí que entra a fake news. Nós assistimos nos últimos anos, e esse é o grande perigo que corre, na minha opinião, a democracia e o Estado de Direito hoje no nosso país. É esse ataque constante e diário aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Gostemos ou não gostemos deles, gostemos ou não gostemos das suas decisões. E essa defesa que eu faço é a defesa dos 11. Não é a defesa apenas daqueles que compõem a segunda turma, daqueles que se mostram mais garantistas, mais legalistas e mais sensíveis aos direitos do réu. A todos. Porque se nós não tivermos o respeito a estes escolhidos, há inclusive o receio de que o presidente da República pode, por emenda constitucional, alterar o número, como inclusive já fizeram no Conselho, na gestão do presidente anterior, fizeram na gestão do Conselho de Política Criminal e Penitenciária. É a forma mais sutil de politizar o tribunal e de cercear o trabalho dos juízes. É você abrir mais vagas e enfiar lá dentro aquelas pessoas que julgam conforme o que você pensa, e dilui, portanto, o poder, e dilui, portanto, a influência, dilui, portanto, a capacidade que os ministros que hoje estão lá de efetivamente contribuir para a justiça do país. O ataque que foi feito, que tem sido feito por meio de fake news, por meio de notícias falsas, que tentam vincular ministros do Supremo. Eu não tenho procuração aqui para falar em nome de nenhum desses ministros. Não tenho sequer relação de intimidade ou amizade com qualquer desses ministros. Mas se nós não acordarmos e percebermos que precisamos defendê-los, que é preciso defender a honra dessas pessoas, é preciso defender a liberdade que eles têm de julgar assim no passado, porque se eles não tiverem a liberdade para julgar e para dar uma habeas corpus, para dar uma liminar, significa que nós não teremos mais a liberdade de pedir, ou então que os nossos pedidos serão meramente pro forma, serão algo meramente artificial, um faz de conta de defesa, porque na verdade quem vai estar lá vai estar comprometido apenas com a opinião pública. O Supremo Tribunal Federal, esse talvez foi
o maior golpe contra o Estado de Direito foi o que o ministro Marco Aurélio fez, sem saber, talvez, do mal que estava fazendo ao país, que foi criar a TV Justiça. Uma TV Justiça que, na sua ingenuidade, eu já estou terminando, porque eu tenho certeza que aparece no Eugênio Malavaz, vai ser muito mais interessante do que a minha. Uma TV Justiça que, na sua ingenuidade, foi criada com uma expectativa de que o Supremo poderia se aproximar da opinião pública, poderia se aproximar da sociedade e, através dessa transparência, se legitimar como um poder da República que sempre foi, desde o Império, um poder menor, um poder mais apagado, um poder que a população não conhecia direito, um poder mais obscuro, um poder mais hermético, fechado em si mesmo. Só que essa transparência, quando se trata de um órgão de justiça, e um órgão de justiça numa democracia, ele tem uma única finalidade, que é defender o direito das minorias, e não é defender o direito das maiorias, porque para defender o direito das maiorias nós já temos o parlamento, e obviamente que um órgão vocacionado para defender o direito das minorias jamais vai ser um órgão com um amor eterno com a opinião pública. É inconciliável, é incompatível. E foi nessa armadilha que caiu o Supremo Tribunal Federal e não conseguiu a simpatia e ainda virou um órgão que está a todo momento refém da opinião pública, que não consegue mais julgar de acordo com o direito, não consegue mais julgar de acordo com a segurança jurídica, de que está a todo momento julgando tendo a opinião pública à espreita do seu gabinete, para validar e para avaliar se aquela decisão é correta e merece ser referendada. Esse é o monstro que a advocacia, porque não tem outra entidade, nem a magistratura é capaz de enfrentar esse monstro como nós somos capazes de enfrentar. É a advocacia que precisa lutar para que a justiça brasileira, para que o Supremo Tribunal Brasileiro possa voltar a ser um tribunal de justiça voltado para o respeito dos direitos e garantias individuais, ao respeito à Constituição Federal, ainda que isso signifique se colocar em colidência com a opinião pública. Eu já me alonguei demais, eram estas as questões que eu queria transmitir de forma espontânea aos senhores. Por isso que não preparei, para que não a formatação, para que a pré-modulação de uma fala não embotasse o meu espírito e me impedisse de transmitir aos senhores tudo aquilo que eu carrego como sentimento nesse momento. Muito obrigado. Gostaria de registrar a presença da doutora Patrícia Mendes Ferreira, secretária da Comissão de Diversidade Sexual da OAB.